Vamos lá, povo de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46. E eu quero falar com você nessa noite o porquê que muitos jovens, muitas pessoas, independente da idade, porquê que muitas pessoas, ainda que dentro das igrejas, ainda que participando de culto, de reuniões, ainda que tendo título de crentes, ainda assim, crendo em Jesus Cristo, como unigênito Filho de Deus, crendo no Deus que é vivo, que reina, que opera, que governa, que é soberano, mas ainda assim, que se encontram doentes, enfermos, na alma, no corpo, na mente, encontram-se presos ainda a opressões malignas, presos a vícios e a costumes errados. Por que pessoas têm tanta dificuldade de conseguir esta libertação da sua alma, sendo que o próprio Senhor Jesus já morreu na cruz por nós e nos garante a libertação pela sua palavra e pelo conhecimento das suas escrituras? Conhecereis a verdade, ele diz, e a verdade os libertará. O próprio Deus na sua Bíblia, o próprio Senhor Jesus também colocou no livro de Isaías, onde fala sobre Cristo, diz que pelas pisaduras de Cristo na cruz, nós somos sarados, nós somos curados. Uma das graças alcançadas na cruz foi a nossa cura. E hoje você vai sair desse culto curado, você vai sair dessa vigília curado, restaurado. Só que, o que acontece? O porquê que muitas pessoas ainda que não vivem isso, não conseguem tirar isso da Bíblia e verdadeiramente transformar em realidades na sua vida hoje. A Bíblia vai nos falar aqui em Marcos capítulo 10, onde conta a história de um homem chamado Bartimeu, que ele também era cego e era um mendigo. E estava em uma situação mendigando, mas ouviu falar de Jesus e tomou atitudes que a sua vida ali foi transformada. A Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 10, versículo 46, diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, estava Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olhe para cá, preste muita atenção. Primeiro a Bíblia começa nos apresentando esse personagem, Bartimeu. A Bíblia diz que ele era filho de Timeu, por isso o nome dele era Bartimeu, que significa literalmente filho de Timeu. Timeu, ele era um rebelde do Império Romano. Os historiadores bíblicos relatam que ele era um ex-soldado do exército de Israel, e por isso ele se rebelou contra Roma, não aceitava o jugo de Roma. Você sabe que nesse tempo de Jesus aqui, Roma controlava Israel, controlava e governava à força e oprimia o povo de Israel. Então Timeu, ele não queria, ele se rebelava contra aquilo, ele se rebelava contra as autoridades, os soldados romanos, contra as regras, as leis romanas. Resultado, ele foi um rebelde em relação ao Império de Roma, e com isso ele foi morto. Relatos, historiadores falam que ele foi morto. E uma das consequências que Timeu foi morto, e também Roma, com medo do seu filho Bartimeu se vingar, se revoltar ou seguir os caminhos do pai, o Império Romano, que foi que fez com Bartimeu? Cegou, deixou ele impossibilitado de qualquer coisa. Mais ou menos assim: vamos garantir, vamos matar o pai, esse rebelde, e vamos garantir que o filho não venha querer se levantar, não venha querer se rebelir, não venha querer se revoltar contra tudo aqui. Então vamos garantir. E aí
uma das punições naquela época do Império Romano era esse, cegava a pessoa. Então ele não era cego de nascença. É tanto que nós vamos ver mais na frente que ele vai confessar. Ele não era cego de nascença. Foi algo que aconteceu na família dele. Foi algo que aconteceu, especificamente falando, com o pai dele. E agora ele está sofrendo a consequência disso. Essa primeira parte da Bíblia vai nos falar e vai nos ensinar que muitas vezes você pode estar aqui e você pode ter algum problema com a sua família. Tem muitos jovens aqui comigo que podem estar passando por problemas com a sua família. Talvez hoje você tenha uma enfermidade na alma, uma tristeza, uma angústia, uma mágoa. E talvez você diga assim: pastor, mas é tão difícil o meu caso, porque eu tenho isso, é com pessoas da minha família. Foi o meu pai que errou comigo, pastor. Foi a minha mãe que errou comigo, que vacilou comigo, que fez coisas que não era para fazer. Eu tenho mágoa, eu já vi jovens dizer: eu tenho mágoa do meu pai, eu não consigo porque ele largou minha mãe, ele separou de minha mãe, me abandonou, nunca mais ligou para mim, nunca mais deu satisfação de nada, me rejeitou como filho, como filha. Tem muitos jovens que passam por isso, ausência paterna. Tem muitos jovens que passam também pela dor de rejeição da mãe e de rejeição do pai. E muitas vezes esses problemas, que eu não vou aqui pegar o microfone e dizer é culpa sua, não, porque isso é covardia, porque ninguém aqui pediu para nascer. Quem aqui pediu para nascer? Ninguém pediu para nascer. Claro, nós somos um propósito, um projeto de Deus, amém. Mas eu não vou dizer que é culpa sua, não. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: sim, talvez você hoje esteja colhendo crises de ansiedade, medo, traumas, mágoa, por conta de coisas que a sua família fez com você. Pode ser até irmão de sangue. Ah, pastor, foi uma trairagem tão grande que meu irmão de sangue fez isso comigo. Foi uma covardia, pastor, alguém da minha família, alguém que eu amava tanto. Não esperava, pastor. A gente espera essas coisas do inimigo, mas esperar covardia, traição, rejeição de pessoas da minha casa, de pessoas da minha família, isso pode acontecer. Talvez você hoje sente coisas no seu coração, no seu psicológico, que não sabe explicar, e vai ver a raiz de um problema, vai ver que é o pai, que é a mãe, que é algo que está enraizado. Então, a Bíblia diz que Bartimeu, ele estava sofrendo, ele estava passando um problema que foi causado por conta do pai. Ele não fez nada para ser cego. Ele não roubou, não matou, não fez nada de errado. Mas o seu pai fez, e com isso agora ele teve que pagar uma sentença, ele teve que pagar por aquilo. Só que entenda que Bartimeu, ele poderia ter pegado, presta atenção, Bartimeu poderia ter pegado todo aquele trauma do pai, da família, ele poderia ter pegado tudo aquilo para ele, para o coração dele, ter ouvido falar de Jesus e não ter clamado a Deus e ter ficado na dele. Bartimeu poderia ter visto a oportunidade dele passar, Jesus Cristo passar por ali, e Bartimeu poderia ter ficado travado e paralisado, e poderia ter dito assim: ah, não vou clamar por Jesus não, vou ficar nessa vida mesmo, não foi assim que meu pai deixou? Ele poderia ter tanta mágoa e raiva do pai. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens que estão aqui me ouvindo: a mágoa é um veneno. Diga isso para o jovem que está do seu lado, diga: a mágoa, o rancor, o ódio é um veneno. Isso adoece a tua alma. Não tem como uma pessoa que vive magoado, chateado, com coisas do passado ainda no coração, não tem como essa pessoa crescer em nada na vida, não tem como prosperar, não tem como andar para frente. Não tem como. Você precisa aprender, biblicamente falando, a perdoar e a liberar perdão, mesmo que na justiça a pessoa não mereça, na justiça nos olhos humanos. Mas você tem que aprender a fazer isso, porque Jesus, ele nos ensina sobre.
Então Bartimeu poderia ter pegado todo aquele trauma, aquela rebeldia, sabe, da família dele, e ter dito assim: quer saber de uma coisa? Dane-se todo mundo, dane-se, não vou estar pedindo oração para ninguém, não vou estar pedindo oração para ser curado. Porque muitos jovens que estão com problema na família, dentro de casa, com relacionamento com seus familiares, e não procuram ajuda da forma certa, não procuram conselhos da forma certa, não procuram conhecer o que Deus ensina, como guardar o nosso coração. Talvez você não tenha como fazer nada para mudar aquela pessoa. Não tem como, talvez, não tem como você fazer nada para mudar sua mãe, não tem como você fazer nada para mudar seu pai, não tem como você fazer nada para mudar seu irmão, aquela pessoa da sua família, não tem como eu fazer nada, pastor, mas a Bíblia ensina como você pode tratá-la com amor e guardar o seu coração, porque a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar: guarde bem o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Isso Deus ensina. Independente se a pessoa é ruim ou é bom, presta ou não presta, você conseguir amar aquela pessoa no amor de Cristo Jesus, ainda que possa ter feito o que for. Pastor, eu amo porque é minha mãe, eu amo porque é meu pai, eu sei que errou, fez muita coisa errada, me prejudicou muito, mas o meu coração está com tanta paz, meu coração tem tanta alegria, meu coração tem tanta gratidão pela vida que Deus me deu. Porque não foi só porque eles fizeram amor, fizeram sexo e tiveram... Não, até nisso Deus teve que permitir meu nascimento. Eu sou um projeto do Altíssimo, de Deus. Eu tenho tanto amor e gratidão e eu oro para que Deus transforme a vida deles. Isso é o pensamento de uma pessoa que tem pureza e paz no coração. Esse é o pensamento. Então a Bíblia diz, primeiramente, que Bartimeu não se deixou levar pelos traumas do passado. Diga para o jovem que está do seu lado, diga: acorda, cabeção. Diga: acorda, cabeção. Diga para ele: não dorme não. Diga para ele: não dorme não, que senão o pastor vai aí. Não dorme não, que senão o pastor vai aí te acordar. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou mesmo, viu, irmão? Bartimeu não carregou nada da família dele, do passado traumático, da tragédia que aconteceu na vida dele no coração. Senão ele não tinha nem clamado, ele não tinha aproveitado a oportunidade. E a Bíblia Sagrada diz, olha só, versículo de número 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olhe para cá, preste atenção. Segunda coisa que Bartimeu teve que encarar e vencer para conseguir o seu grande milagre, que foi a cura. Bartimeu teve que aprender a lidar com críticas. Por que jovens não conseguem ser libertos? Por que jovens não conseguem ser curados? Por que jovens parecem que estão travados na vida espiritual, na caminhada com Deus? Posso ser sincero aqui? Porque muitos ficam paralisados por conta da crítica, por conta do julgamento, por conta do que as pessoas vão dizer, por conta do que vão falar, por conta do que vão perseguir. Muitos jovens hoje parece que têm medo de assumirem que é cristão na faculdade, tem medo de assumir que é cristão na escola, tem medo de assumir que é crente no popular da palavra, e pelo contrário, nem diz para ninguém, ninguém sabe que a pessoa é crente, e ainda fica brincando com coisa sem vergonha na escola, e acha que está arrasando. Ei, ser cristão, sim, meu irmão, você vai ser perseguido, você vai ser julgado. Eu nunca me esqueço da minha época, meu irmão, tanto do debate que eu participei na época que eu estudava no ensino médio, na faculdade. Na faculdade, os jovens
faziam uma rodinha em meu redor. Eu ficava assim no cantinho assim, ó. Eles faziam uma rodinha, porque o primeiro dia da faculdade eu fui dizer para todo mundo que eu era crente, já para eu não ter risco nem de ser tentado a pecar. E aí eles faziam uma rodinha, eu me lembro, e eles ficavam assim, ó. Ei, Rafael, aí quer dizer que não pode beber não. Vocês não bebem não. Não, bebo água, refrigerante, suco. Aí quer dizer que uma cerveja não pode não. Um copo, não pode não. Não, nem tem como beber o copo. Tem como a gente bebe o líquido que está dentro, mas o copo não tem como não. Mas não bebe não, bebe não. E onde é que está dizendo que isso é pecado? Jesus não bebia vinho? Aí vinha o outro. É verdade, esses crentes é tudo não sei o quê. E eu ia lá. Não, a Bíblia Sagrada diz, olha o que é que a Bíblia diz, vamos lá. A Bíblia diz assim, eu começo a racinar. Quando eu ensinava, eu ia lá e falava, e falava, e falava. Quando eles fechavam o coração, não queriam ouvir e entender, aí eles não tinham argumento bíblico, aí eles ofendiam, partiam para ofensa. Aí me chamaram de tudo que você possa imaginar. Mas eu tenho orgulho de dizer, Senhor, eu não me envergonhei do teu evangelho nos 3 semestres só que eu passei na faculdade. Porque aí Deus me chamou para fazer a obra. Eu não me envergonhei dos 3 anos que eu passei no ensino médio. Eu não me envergonhei de cada debate lá que eu fazia. Não me envergonhei. Porque tem jovens que não conseguem ser criticados. Tem jovens que, com todo respeito, não conseguem se firmar com Deus, porque os amigos, olha só, os amigos do Satanás, fica apontando, fica criticando, fica julgando. Tem jovem que não consegue pegar firme com Deus, porque talvez até tem pessoas da família que não é crente, que não é cristão, pode ser que tenha até pai e mãe que ainda não é cristão. E é incrível, né, pessoal? É incrível. Quando a gente está no mundo, no mundão, fazendo o que é errado, fazendo o que não presta, ninguém fala nada, ninguém está nem aí. Agora começa a andar em oração, começa a ler a Bíblia, começa a se santificar, começa a postar coisas de Deus no teu Instagram, começa a postar Jesus Cristo no teu Instagram, começa a mostrar que você está bem com Deus, está firme com Deus, está orando, está lendo a Bíblia, está fazendo devocional. Começa para tu ver o negócio. Parece que brota da terra. Nego para levantar e para apontar, para criticar. Se você cometer um errinho em um lugar que tenha pessoas que não são cristãos, e se você cometer um errinho, eles são os primeiros a olhar para você e a dizer o quê? Ih, não é crente? É assim ou não é? Hã? E do que é que está adiantando tu ir para a igreja, hein? Aí ó. Se você se estressar, meu irmão, crente não pode nem se estressar. Se você se estressar, se estressou, esquentou a cabeça, se estressou, ficou preocupado. Gente, não é crente? Está estressado, está gritando por quê? Está nervoso por quê? Quer que adianta? Tu não ora? Tu não lê a Bíblia? Quem é crente aqui de verdade aqui? Eu estou mentindo? É assim ou não é? Hã? E as pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família, é as primeiras às vezes a apontar. É as primeiras. Isso acontece. Isso acontece. A Bíblia diz que quando Bartimeu estava quietinho, Bartimeu estava lá quietinho na dele, caladinho, pedindo esmola, ninguém criticou ele. Agora quando o homem levantou a voz, Jesus, filho de Davi, me ajuda. Jesus, eu quero mudança. Jesus, eu quero transformação. Quando ele começou a orar, a clamar, a acessar o mundo espiritual, isso incomodou a capetada. Isso incomodou os demônios. Isso incomodou ao ponto de o inimigo usar pessoas que estavam seguindo Jesus para virar para trás, olhar para ele e dizer: cala a boca. Cala a boca. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a criticá-lo, começaram a repreendê-lo, a brigar com ele.
Olha que loucura. Ele estava fazendo alguma coisa de errado, pessoal? Você vê Bartimeu pecando, cometendo algum pecado aí? Não. Tem jovem que não entende, pastor, mas como é que pode? Eu comecei a vir para a igreja, eu estou fazendo as coisas certas, pastor. Eu estou me libertando da bebida, eu estou me libertando da cachaça, eu estou me libertando desse negócio de mulher, de homem. Eu estou me libertando do homossexualismo, eu estou me libertando de tudo isso pelo Espírito Santo. Mas pastor, por que eu tento me aproximar de Deus, tento fazer as coisas certas, mas por que aparece tanta tentação? Por que aparece tanta resistência? Por que aparece tanto levante, tanta perseguição, pastor? Justamente por isso. Para ver se você cai na cilada da crítica. Se você vai ficar dodói, se você vai ficar magoado, se você vai ficar chateado, se você vai se ofender, se você vai guardar mágoa no coração, se você vai chutar o pau da barraca e dizer, quer saber de uma coisa? É por isso que eu não vou mais para a igreja, é por isso que eu vou deixar Jesus, quer saber? Não vou mais não, vou para o mundo mesmo. Essa é a ideia do diabo. Diga para o jovem que está do seu lado, só para ele acordar. Sacode esse jovem aí que está do seu lado para ele acordar, para cair os piolhos na cabeça dele. Diga, acorda. Diga para ele assim, essa é a ideia do diabo. Entenda, você precisa saber lidar com crítica. E quer uma palavra de Deus para você? Você que está passando por perseguição, você que está passando por opressão, você que está passando por críticas de pessoas da família ou pessoas de fora, você que está sendo julgado por amigos, por amizades, só porque você está buscando mais a Deus, só porque você está buscando se consagrar, está buscando o que é certo, quer um conselho para você? Você que parou de beber e os amigos ficam, está bebendo mais por quê? É besta agora, é? Quer um conselho para você? Jesus de Nazaré disse, bem-aventurados sois, quando por causa de mim, do meu nome, do meu evangelho, criticarem vocês, caluniarem vocês, mentirem a seu respeito. Jesus disse, grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também aconteceu com os profetas antes de vocês. Se você está num lugar onde só tem pessoas ímpias, pessoas do mundo, onde a capetada está reinando naquele lugar, e você não está incomodando aquele lugar, com todo respeito, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Ou você está muito omisso, ou com todo respeito, você está se transformando em um deles. O ambiente está ali contaminando, está ali influenciando demais. Então não faça isso. Não vá por esse caminho. A Bíblia diz que é nós que temos que influenciar. É nós que temos que pisar no território inimigo e ganhar almas, tirar almas do inferno, ganhar almas para os céus, para Deus. A Bíblia diz que Bartimeu não se importou com as críticas. E quanto mais criticavam, quanto mais repreendia ele, mais é que ele gritava. Bartimeu é o crente que é apaixonado por Jesus. É o crente que é louco, que é apaixonado por Jesus. Então está criticando, estão perseguindo, estão se levantando contra. Mas ele ora, mas ele clama, mas ele busca a Deus, mas ele está nos pés de Jesus. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está pregando aqui, não fica voando não, não se distrai não, meu Deus do céu. A Bíblia continua dizendo, olha só, preste atenção. Versículo 49. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, quando você persevera em oração, quando você não se deixa levar pela crítica, não se deixa levar pelo que pessoas estão falando, você continua firme no Senhor, você chama a atenção de Deus. Bartimeu continuou gritando, continuou clamando. A Bíblia diz que Jesus parou.
Chama ele ali, traz. Eu vou abençoá-lo. Traz ele. Ó, as mesmas pessoas que estavam parando Bartimeu, as mesmas pessoas que estavam repreendendo Bartimeu, criticando, brigando, foi as mesmas que teve que voltar para ele e dizer: ei, levanta, tem coragem, ele está chamando, vamos lá, agora eu vou te levar para lá. Olha só o versículo de número 50, estão preparados? Versículo 50, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Meu Deus do céu, olhe para cá. Preste atenção agora no que eu vou lhe ensinar. João, acompanhe a gravação quando eu vier para cá, por favor. Ó, que é para pegar o mesmo povo vendo, que agora a Bíblia dos olhos deles vão fazer assim. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar o cego. Traz ele. A primeira coisa que Bartimeu fez, versículo 50, o que é que diz aí, pessoal? Primeira coisa que ele fez, lançando a capa, atirou a capa para o lado, para o chão. Isso é poderoso, isso é muito forte, isso é extraordinário. Ele atirou a capa. O que significa esta capa, pastor? No Império Romano, toda pessoa que tinha uma deficiência, ou era cego, ou era coxo, aleijado, ou tinha qualquer deficiência, que não poderia trabalhar, o Império Romano fazia o quê? Entregava para esta pessoa uma capa. Uma capa. Essa capa representava que essa pessoa, ela tinha autorização de esmolar, de mendigar. E também o Império Romano dava certos benefícios, entre aspas. Que benefício era esse? O mendigo que estivesse com a capa e ele tivesse pedindo esmola, na porta, geralmente eles faziam isso ou na porta das igrejas, dos templos, ou na entrada das cidades, que era onde passavam muitos mercadores. Então, sempre que esse mendigo estivesse usando a capa e ele pedisse uma esmola, era obrigatório a pessoa que estivesse passando e viu o camarada com a capa, tinha que entregar alguma coisa para ele. Ou prata, ouro, dinheiro da época, o denário, ou entregava algo, um bem material que tinha. Tinha que entregar alguma coisa, era obrigatório, era lei. Tinha que entregar. O mendigo, ele tinha direito, usando a capa, se tivesse um dia chovendo à noite, frio à noite, ele tinha direito de ir até uma casa de qualquer pessoa, bater na porta, e a pessoa tinha que hospedar ele dentro de casa, porque ele estava com o quê? Era uma lei do Império Romano. Eles tinham direito a abrigo em tempos de chuva, e eles sempre que pediam esmola, era obrigatório o povo entregar. Então essa capa dava essa autoridade para eles esmolar. Era como se fosse nos dias de hoje, e aí você vai fazer uma semelhança agora. Nos dias de hoje, nós temos uma coisinha aqui no nosso Brasil chamado você que é jovem, o INSS é para aposentadoria também, mas também ele é para pessoas que não podem trabalhar. Não é assim que funciona? Quando a pessoa tem uma doença, algo que impossibilita ela trabalhar, dá entrada, tá, aquele negócio todo, e recebe um benefício do governo, não é assim? Era como funcionava essa espécie, era o INSS da época do Império Romano, era essa bendita dessa capa. Então o mendigo ele usava, então dava para aquele mendigo uma certa segurança. Dava uma segurança para ele que ele não ia morrer de fome. Ele não ia morrer.
Ele levantava lá a xícarazinha, sei lá o que é que ele pediu, o boné. A pessoa tinha que contribuir. Ele poderia se abrigar e todos esses benefícios. Então, olha que coisa louca. Bartimeu não foi até Jesus usando a capa. Bartimeu não foi até Jesus, deixa eu garantir aqui, né? Vai que o milagre não dá certo. Vai que, né? Então deixa eu garantir aqui, Jesus está me chamando. Qual foi a primeira coisa que Bartimeu fez? Eu tenho tanta certeza que eu vou ser curado, que eu vou mudar de vida agora, que eu não estou mais nem aí para esse conforto, essa pobreza, essa miséria. Eu tenho tanta certeza que agora é o meu milagre, que eu estou diante do meu mestre, do meu Senhor. Eu tenho tanta certeza da minha cura, que meu irmão, ele pegou o INSS, Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, jovem, está aqui. Preste atenção. Estou falando de mentalidade agora um pouco, viu? Mentalidade. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para essa conversa. A pessoa diz assim: eu quero ser curado, pastor. Mas você vai ser curado. Você vai deixar de receber certos benefícios. Está preparado? Ah, não, pastor, é meu dinheiro, deixa quieto. Está entendendo como o negócio é delicado? Um pastor, uma vez, ele contou um testemunho, achei muita graça desse testemunho. Ele contou um testemunho, ele é um pastor lá do Rio Grande do Sul. E ele contou, ele também trabalha com cura e libertação. E ele contou que uma vez, uma senhora chegou para ele e disse assim: pastor, eu tenho tanta dor na minha coluna, tanta dor. Pastor, eu tenho umas 3 hernias de disco. Minha coluna aqui é insuportável, pastor. E olha, eu creio muito nas orações. Eu creio que Jesus vai me curar, que Jesus pode me curar. O pastor pegou e disse assim: amém, minha irmã, pois eu vou orar agora, você crê? Pois deixa eu orar pela sua vida, essa dor vai sumir, vai desaparecer. Aí ela disse assim para o pastor, ele conta o testemunho, né? Não, pastor, peraí, porque o pessoal vai fazer a vistoria do INSS lá em casa, para eu conseguir o meu auxílio doença. E aí, depois que fizer a vistoria, aí eu venho para o senhor orar. Aí o pastor pegou e disse: irmã, a irmã é muito malandra. A irmã é muito esperta, rapaz. Quer dizer que a irmã vai ficar com um benefício, auxílio doença, e a irmã vem para ser curada, mas quer estar recebendo dinheiro. Eu não estou dizendo que eu não estou sendo contra os benefícios que o governo dá, nem que você não tem que ir atrás do seu direito. Não, se você tem um direito, vá atrás do seu direito. Não estou dizendo isso. A questão é a fé da pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? A questão é a fé. Tem gente que Jesus está chamando: ei, eu quero te curar. Jesus está chamando: eu quero mudar a tua história. Jesus está chamando: eu quero transformar a tua vida. Jesus está chamando: eu quero te libertar. Mas tem jovens que estão: não, Jesus, é porque o senhor sabe, né? A minha capa, bichinha, me dá um conforto tão bom, me dá uma coisa tão segura, sabe, pastor? Sabe? Não sei se eu quero largar a bichinha, não. A primeira coisa que Bartimeu fez, irmão, não contou conversa. Agora é minha hora, agora é meu momento. O que significa a capa? Para muitos jovens, a capa para Bartimeu significava um conforto e uma aceitação da sua doença. Conforto e aceitação da sua vida. Conforto, segurança e aceitação do seu quadro de enfermidade. Mas o que significa a capa para muitas pessoas? A capa para muitas pessoas pode significar um vício, um pecado de estimação que você tem, que é o seu pecado intocável. E Jesus te chama para viver o sobrenatural, te chama para viver o propósito, te chama para viver uma vida para Ele. Mas o jovem diz: não, porque tem esse pecado, eu gosto de fazer.
Ah, pastor, é que eu dou mau valor a uma bebidinha. Uma gelada, uma Heineken. Um Skol. Ah, pastor, é porque meu cigarrinho, o senhor sabe, né? Eu dou aquela tragada, depois eu fico só. É bom demais, pastor. Ah, pastor, tem que renunciar a essas coisas? Tem. Renunciar, mas vale a pena, pastor, renunciar? Vale, porque você está renunciando por Jesus de Nazaré. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Autor e Criador da sua vida. Você está renunciando, não é para mim, não é para a placa de igreja. Você está renunciando, é para Jesus. A capa para muitos jovens tem sido um pecadozinho, sabe? A capa para muitos jovens tem sido a pornografia. Jesus tem um ministério de cura e libertação para você, mas você não deixa de perder seu tempo na pornografia. Você está lá consumindo, pecando, se prostituindo, cometendo imoralidade sexual, e você está perdendo todo o seu tempo, sua energia. E o pior não é questão de não querer não se arrepender. A questão é que o jovem sabe que é errado, sabe que tem que mudar, que precisa mudar, mas não quer. O orgulho não deixa. O orgulho não deixa nem ele confessar, nem ele pedir ajuda, porque é muito orgulhoso. A capa para muitos jovens é fornicação. Ah, pastor, é porque eu não sei ficar, sabe, sem lá com a minha namorada, com o meu namorado, ou com um paquera, com um ficante. Eu tenho que ir para o motel, eu tenho que fazer sexo adoidado, porque eu sou jovem. Eu tenho que experimentar as coisas antes de casar. Onde é que está esse versículo na Bíblia? Onde é que está esse versículo na Bíblia? Inventários, capítulo 4, só se for, lá em Inventários. Não. Mas muitos jovens não entregam a vida para Jesus de fato, não conseguem a bênção, a cura, a libertação de Cristo, porque preferem ficar com a capa do pecado, a capa chamada vício. Muitos, a capa tem sido, sabe o quê? Amizades. Agora eu vou pegar no pé. Ah, pastor, tem jovens que dizem assim: pastor, meus amigos me influenciam tanto para fazer coisa errada. Aí eu digo: e por que tu ainda tem eles como amigo, criatura? Ah, pastor, é porque eu conheço eles são meus amigos. Que conversa é essa, rapaz? Que negócio de amigo? Eu quero ver amigo quando você estiver precisando, quando você estiver doente, quando você estiver enfermo, quando você tiver alguém para lhe ajudar, para lhe levantar. Quero ver amigo, aquele que te levanta quando você está caído, aquele que prega Jesus para você quando você precisa, aquele que ora por você. Mas tem jovens que a capa tem sido amizades. Amizades que o próprio Espírito Santo já disse: corte essa amizade, cancele essa amizade. Uma pessoa que está lhe arrastando para o mundo aos poucos, que está influenciando você a pecar, a fazer coisa errada, e você não larga do osso daquela pessoa, parece um carrapato. Não larga do osso, nem prega para aquela pessoa, nem evangeliza, nem traz a pessoa para a igreja, e está sendo influenciado a ir para o mundo com a pessoa. É isso a capa? É aquele amigo, é aquela amiga? Você está colocando no lugar de Deus? É o que Jesus está pedindo para você lançar fora e correr aos pés dele hoje. A capa para muitas pessoas, pode ser o orgulho, não aceitar conselho, não aceitar a verdade. Aquela fase, parece que todo jovem tem uma fase de uma rebeldia, né? Ah, não quero saber de igreja, não quero saber de ninguém, o povo tudo falso, o povo estão tudo contra mim, o povo, eita, que acaba com isso, rapaz. Tem jovem que tem uma mania de ser tão vitimismo, porque uma das coisas também que é debaixo dessa capa é o vitimismo. Tem jovem que eu não entendo, o camarada é cristão, é da igreja, pode até estar servindo a obra de Deus, mas é cristão. Aí posta na sua rede social. Sua rede social é para Jesus. Diga para o jovem que está do seu lado, diga: sua rede social é para Jesus. É para pregar. É para falar de Deus.
Tem jovem que pega a rede social, faz sabe o quê? Bota um funk lá. Bota o povo fumando, bota o povo em festa, bota em balada, bota idolatria na rede social, bota só o diabo que não presta, bota fofoca na rede social. Mas falar de Deus, tem jovem que na rede social faz vídeo dançando, sensualizando, mostrando popozão na rede social, ó. Você que já acha isso, quer tirar foto de costa com o pescoço para cá, e tem que quebrar o pescoço, para mostrar a busanfa na foto. Posta na academia, fits, mostrando o corpinho, posta mostrando marquinha de bronzeamento. Teve um jovem que assoviou, é sério, é? Misericórdia. Eu vou orar por você, alma cansada. Ei, tuas redes sociais não é para isso não, criatura. Posta em festa, em vaquejada, em balada. Posta nas redes sociais. E ainda depois que posta, ainda fica assim, o povo está me julgando. O povo da igreja estão tudo falando de mim. E por que tu está postando? Por que tu está fazendo e por que tu está postando, alma cansada? Deixa de coisa. Mas a capa, para muitas pessoas tem sido isso. A capa, para muitas pessoas tem sido não perdoar. Não consegue perdoar, não consegue esquecer o passado. A capa para muitas pessoas pode ser até mesmo uma doença física, emocional. Sim, como o Bartimeu era uma doença física. A capa para muitas pessoas pode ser uma doença também. Sabia disso? Sabia que tem pessoas... Vou ensinar aqui para você. Sabia que tem jovens que gostam de dizer que está doente? Gosta. Tem jovens que faz desafio um com o outro para ver quem está mais lascado. O jovem diz assim, não, é que eu tenho gastrite, úlcera, um bocado de coisa. Oxi, só isso? E eu, menino? Eu que tenho um tumor, eu que tenho isso. Aí o outro, não, eu tenho 3 pedras de rins, eu deixo só isso? Eu tenho 4 hernias de disco, mas só isso, eu quebrei a perna em 3 pedaços. Oxi, eu tenho uma doença crônica, e eu sou todo torto, ó, como é que eu ando? Ó. Parece que tem jovem que faz gostar de dizer que está doente. Faz gostar de dizer que tem depressão e ansiedade. Tem jovem que parece que gosta de dizer, se sente bem. Não liga, né, que eu tenho ansiedade. Que a moda hoje é dizer isso. É que eu tenho ansiedade. É que eu tenho TDAH, YBZ, W, X14. Não é que eu tenho depressão. Eu também tenho depressão. Qual remédio tu tá tomando? Eu tô tomando Aprazora, sei lá. Aprazora. Eu tô tomando clonazepam. E tu? Eu tô tomando mitriptilina. É o duelo, é o duelo de quem está... Qual a taxa mais preta, É o duelo. Quem está mais doido da cabeça. Tem jovem que parece... Tem pessoas que parece que gosta de sair contando para todo mundo que está doente, que está mal, que está enfermo. E outra coisa, viu? Se for para hospital, tem que postar a fotinha do soro. E a foto tem que ser preto e branco. E posta a carinha triste. Dia difícil. Dias de sol, dias de chuva. Olha para o jovem que está do seu lado. Vê se ele tem cara de que faz isso. Olha para ele aí. Pergunta para ele assim, você conhece algum jovem que faz isso? Ai, pastor, que eu gosto quando as pessoas chegam para mim e perguntam o que é que eu tenho, perguntam se eu estou bem. Pastor, eu adoro falar para todo mundo que eu estou mal, que eu estou na pior, que eu estou em tempo de papocar, que eu estou ficando louca. Pastor, eu adoro, eu sinto prazer, pois tem alguma coisinha errada da sua cachola. Tem alguma coisinha errada.
Tem que abrir uma clínica aqui, psiquiatra, para a gente dar conta. Pode ser até doença. Você se apega. Jesus dizendo assim, eu quero curar, eu quero sarar. Aí o jovem diz assim, não, mas deixa eu com essa doença aqui, que está tão bom. Todo mundo se comove comigo. Todo mundo me ajuda. Todo mundo pergunta como é que eu estou. Ah, é tão bom, é tão confortável. A pergunta que eu faço é, tem como Jesus curar uma pessoa dessa? Seja sincero, tem como Jesus curar uma pessoa dessa? Hã? Não tem. A capa também pode ser idolatria. Sabe por que tem pessoas que não conseguem caminhar com Deus, ter uma vida espiritual cheia do Espírito Santo? Idolatria. E ó, não estou falando idolatria só com imagem de escultura não. Nem os amigos católicos não. Estou falando idolatria só de imagem, se prostrar, venerar uma imagem de escultura não. Idolatria é também outras coisas também. Tem jovem que idolatra, sabe o quê? Tem jovem que idolatra música, cantor, banda. Dá até vergonha de falar. Tem jovem que idolatra o Oruan. Você vê o nível, né? Que terrível. Eu não sabia nem quem era, eu ouvia falar. Quando eu fui ver, eu disse, o quê? Esse menino está vivo, esse menino, ele tá mal, morreu faz tempo, ele está só a alma aí andando. Tem gente que idolatra banda. Tem gente que idolatra música. Famoso. Tem gente que idolatra time de futebol. No jogo do Flamengo. Vamos, Flamengo! Ganha, Flamengo! Aí tem a final da Libertadores, né? Chora. Ah, meu Deus! Sai na rua. Buzina. Campeão! Na igreja. No momento do louvor e da oração. O louvor está truando. A oração está truando. E ele está. Ele está dormindo. Pode estar dormindo aqui agora. Ô pastor, para demorar essa oração. Ô louvor que não acaba mais. Mas bota ele para assistir um jogo. Isso é idolatria, sim ou não, pessoal? Vamos ser sinceros aqui. Vai doer, mas vai curar. Vamos ser sinceros. É idolatria. Coloca a vibração e a emoção mais no time do que em Deus, do que em Jesus. E olha que eu estou falando que eu gosto de futebol. Gosto, sou São Paulino. A vida não tem sido fácil para mim no ramo do futebol. Mas, irmão, eu não vou morrer e me acabar não com o que acontecer com o time, não, irmão. Tem gente que idolatra ator de série. Ai, pastor, que essa série tem um ator, tem uma atriz. Ah, tem gente que idolatra. Ixi, diga para o irmão que está do seu lado, diga, vai doer. Diga para ele assim, ei, cabeção, vai doer agora, mas vai curar. Tem pessoa que idolatra namorado e namorada. Deixa de vir para a igreja. Por quê? Porque eu tenho que namorar. Irmão, culto. Não, é porque eu vou ficar com a minha mulher. A chama de mulher já. Varão, a vigília, varão. Não vai dar para mim não, que a mulher não deixa. Olha, nem casou, a mulher não deixa. Tem gente que troca o primeiro lugar da posição de Deus para colocar um comedor de arroz e feijão, para colocar um suvaqueiro vai pôde. Coloca pessoal. E se não tiver cuidado, Deus tira.
Deus não divide sua glória com ninguém. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. Deus tem ciúme. Você quer ver o teu namoro dar errado bem ligeirinho? Bota o namorado na frente de Deus. Bota a namorada como o primeiro lugar da sua vida. Deixa as coisas de Deus para depois. Bota o namorado em primeiro lugar. Pronto. Tutorial de como seu namoro pode dar merda. Tutorial. Coloque o lindo, ou a linda, o maravilhoso na frente de Deus. Coloque. Questão de tempo. Dá errado. Dá PT. Eu entendi isso quando eu namorava. Eu só tive uma namorada. Foi minha esposa, é minha esposa até hoje. E ela só teve um namorado, foi eu. Pronto, só filé. Mas quando eu comecei a namorar, tem a fase da paixão. Menina é um grude, a gente quer estar grudado direto. Menino, a gente quer dormir 3 da manhã falando com o outro. E fica, desliga tu. Aí o outro desliga você. Não, desliga você. Não, só se tu desligar. Não, tu desliga. Não, tu desliga. Aí se um desligar, o outro, eita, tu desligou. Aí dá briga. Aí você tem que remendar. Não, foi sem querer e tal. Vamos dormir juntinhos aqui no telefone. Menino, aquilo esquenta a orelha. Em tempo de explodir o bicho na orelha da pessoa. Mas eu já tive essa fase aí do tá grudada pra catado. Começo de namoro é assim, eu sei. Só que o que é que eu faço? O que é que eu fiz? Fui esperto. Primeiro, escolhi uma pessoa que é da mesma igreja que eu. Que é da igreja. Que se nós vai estar apracatados juntos, vamos ficar na igreja. Vamos ficar juntos, apracatados, servindo a Deus, se ocupando com a obra. Pronto. Consegui passar essa fase aí do grude. Mas se você não tiver cuidado, o tempo que você tem para Deus, o tempo de oração, o tempo que você tira para ler Bíblia, o tempo que você tem que congregar, assistir o culto, não é porque eu estou no shopping com a gata. Hoje é o dia do lanchonete com a gata. Hoje está só engordando o busto da gata e está deixando Deus de lado, rapaz. Tem que ter cuidado. Galera que namora, que está namorando ou que está gostando, que está de oi, que está querendo começar um namoro, cuidado. Porque se você botar esta pessoa na frente, vai dar errado. Vai cometer um pecado chamado idolatria. Vai colocar a pessoa no lugar de Deus. E isso pode ser a capa que muitas pessoas estão carregando, idolatria. Sabe o que é idolatria também? Idolatria é você também idolatrar seus bens materiais. Uma moto, um carro, um videogame. Tem jovem que quando compra um videogame fica doido. E vira o homem das cavernas, não sai mais dentro de casa. Não, pastor, tem que zerar todos os jogos agora. Se ganhar um celular novo, pronto, acabou o homem, acabou-se o homem. Ele agora, ele, o celular e mais ninguém, e dane-se todo mundo. Pastor, um celular, 80 GB de RAM, eu baixo o jogo de PlayStation 5. Ixi, meu Deus do céu, acabou o homem. Tenha cuidado, tem gente que idolatra bens. Tem gente que idolatra pastor, pregador, prefeito. Presidente. Tem gente, meu irmão. Se for um debate falando de Jesus, se Deus existe ou não existe, a pessoa está assim, Ih, tá nem aí, tá nem aí. Agora falou de política, falou do prefeito dela, falou do presidente. Menino é o maior defensor, sabe coisas assim, Tem gente que idolatra prefeito. Tem gente que idolatra presidente, política. Mas pergunta para o jovem que está do seu lado, o que é que tem sido essa capa para você? Já vou encerrar. Pergunta para ele, o que é que tem sido essa capa para você?
que é que tem sido essa capa para você que está lhe segurando de viver uma vida espiritual? De viver uma vida com Deus, de viver um tempo de cura, de libertação, de transformação na sua vida. O que é isso que está segurando? Porque a primeira coisa que Bartimeu fez, ele pegou aquilo que era o conforto, ele pegou aquilo que era a segurança dele. Primeira coisa que ele fez, e correu para Cristo. Eu quero que você faça isso essa noite. Você vai lançar o que precisar lançar do teu coração, da tua mente. Você vai lançar fora tudo que atrapalha você de ter um relacionamento sério com Deus. Você vai correr para Cristo. Você vai se arrepender aos pés do Senhor. Você vai entregar a sua vida. A não ser que você quer continuar na mesmice, doente, enfermo, com depressão, oprimido, triste, abatido, com a vida financeira amarrada, com a vida espiritual amarrada. A não ser que você queira continuar. Vocês querem a capa? Quem aqui quer continuar com a capa? Hã? Você quer, meu irmão, continuar com a capa, irmão Abraão? Quer continuar com a capa? Quer, irmã Samília? Lucas? Irmãozinho, quer a capa? Dos dois Davis, quer a capa? Vocês três quer? Pode ficar. Vocês querem a capa? Quer vocês dois continuar? Não é tão bom, é tão confortável. Quer? Ei, traz conforto. Traz segurança. Quer? Quer? Alguém aqui? Vitória, Douglas? Ali, Lino? Rapaz, ficava tão bonita essa capa com esse teu cabelo, Lino. Quer não? Vocês dois quer? Vocês dois aí quer? Vocês dois? Vocês dois vieram igualzinho, mesmo look. Muito bem. Vieram combinando. Muito bem. Na época estava na promoção. Vocês querem? Vocês querem? Vocês têm uma filha, ó. É bom, é seguro. Vocês querem essa capa, vocês quatro aqui? Hã? Yasmin e Bárbara. Aqui, é para vocês, só sobrou vocês. Quer? Então, em nome de Jesus, diga para o jovem que está do seu lado, diga, ei, diga para ele, ei jovem, solta essa capa hoje e corre para Cristo. Vamos aplaudir Jesus então? Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Se coloque de pé agora, chegou a hora de orar.